Feche os olhos um instante. Pai, nós te adoramos pela tua palavra, porque sem ela não há libertação, não há cura, e sem a tua palavra ninguém será salvo. Porque se a palavra nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. E essa nossa liberdade maior é uma libertação do pecado, porque nós somos pecadores. Nós erramos todos os dias. Todos os dias nós não cumprimos o mandamento. Aí vem a tua palavra que traz refrigério à nossa alma e que nos liberta. A tua palavra que nos consola. A tua palavra que vem no nosso coração e molda ele, muda ele. E através da tua palavra nós te conhecemos, Senhor. E ao conhecer a tua palavra, conhecer ao Senhor de verdade, conhecemos o teu grande amor através de Jesus. E aí nós entendemos aonde abundou, aonde o pecado foi tão grande. Maior, imensurável é a graça salvadora do Senhor em Jesus. E não o bastante, aí tem o teu Espírito Santo, que é o nosso consolo, é o nosso guia, é o que nos conduz à verdade do Senhor, nos capacita a ter domínio sobre as obras mortas da carne. Eu não preciso andar mais em uma vida pecaminosa, porque no Espírito Santo de Deus, no meu coração, eu tenho domínio sobre todas aquelas coisas que me tentando me tirar de um propósito maior. Te louvamos pela tua palavra santa, que nesta noite também, para todo aquele que crê, ela seja liberada a nós nessa noite, para que na verdade, Senhor, os dias que virão, os dias vindouros, esse próximo ano que nos aguarda, Senhor, que a gente não creia em coisas humanas, passageiras, supérfluas, que não exigem de nós mudança, que não exigem de nós fé, que não exigem de nós fidelidade. Não há como ser assim. Somos cooperadores do agir, do mover do Senhor nas nossas vidas. É promessa do Senhor que aonde que nós colocarmos os nossos pés, é nos dado, Senhor. A nossa parte de contribuição, a nossa parte de ir e lançar as redes, a nossa parte de ir ao mar alto, águas mais profundas, para que de fato a gente compreenda, entenda a dimensão, largura da bondade, misericórdia, fidelidade, poder do Senhor manifesta nas nossas vidas, na nossa família. E nos dias que virão, as festas, os anos, o Natal, o Ano Novo que vem agora, simplesmente não pode fazer nada por nós. Uma data festiva passa e com ela todas as coisas ficarão aí. Mas a tua palavra, a tua presença em nós pode nos levar a uma novidade de vida, a vivermos para a glória do nome do Senhor, aguardando respostas maiores do Senhor, mediante a palavra liberada do Senhor nesses dias para nós. Nós te adoramos, nosso coração se abre nesta noite mais uma vez para esta palavra. Tua filha está aqui, serva do Senhor, bendita e santa na tua presença, que ela seja a tua porta-voz, boca do Senhor a falar ao nosso coração, e nós te prometemos dar honra, louvor e glória somente para ti. Digam amém. Boa noite, queridos. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. É muito bom tê-los aqui nessa noite. Eu creio que essa palavra, assim como ela impactou meu coração, a palavra de Deus tem trago muitas expectativas. Nós falamos a respeito de expectativas de coisas que nós esperamos, mas que essa palavra traga expectativas no seu coração todos os dias. Porque depois que passa esse período de 31 para 1º, que nós fazemos tantos planos, vem as frustrações. Mas quando nós temos expectativa em Deus, eu te garanto que nós continuamos crendo, nós continuamos confiando, nós continuamos caminhando, porque nós acreditamos que Ele vai fazer. Não as situações, não nós podemos fazer, mas Ele vai fazer. Amém? Então que você gere essa expectativa no seu coração através da palavra de Deus que tem sido ministrada a nós, através dessa verdade que tem sido revelada a nós. E como eu fico feliz, porque Deus de verdade está neste lugar. Você crê nisso? Deus de verdade tem manifestado a presença dele através da sua palavra, e tem nos revelado a palavra, e tem revelado ao seu coração. E eu quero ler com você lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7,
Se você trouxe a sua Bíblia, o seu telefone, o seu computador, o que você quiser, abra aí por gentileza, que nós vamos ler Gênesis no capítulo 2, versículo 7. Você que for achando, vai dizendo amém. Aleluia. Nós louvamos a Deus por essa estrutura sem lona, porque a Bíblia diz que em tudo nós damos graças ao Senhor, devemos dar graças ao Senhor. E você é privilegiado por passar esse tempo que nós estamos vivendo agora. Porque eu quero pensar como Jesus disse para os discípulos: por um pouco me vereis, e nós vamos ver isso aqui por um pouco, e por mais um pouco vocês não me verão mais. Da mesma forma que nós estamos vendo essa estrutura, daqui a pouco nós vamos ver uma outra estrutura que é sonho de Deus, que é plano de Deus para nós. Amém? Palavra de Deus se cumprindo, oração vindo, trazendo a realidade, as coisas dos céus para nós. Gênesis 2:7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, do poder dessa palavra, o que essa palavra tem gerado ao nosso coração, o que essa palavra pode gerar ao nosso coração se nós permitirmos que a palavra gere algo em nós. E no decorrer nós vamos aprender no decorrer dessa mensagem. Só que tem uma coisa: uma vez que eu conheço a palavra de Deus, uma vez que eu tenho entendimento dessa palavra, uma vez que eu tenho a revelação da palavra, eu tenho uma responsabilidade sobre a minha vida. Eu tenho a responsabilidade de colocar essa palavra em prática. Porque essa palavra pode ou trazer alívio sobre mim, ou pode trazer um peso maior do que eu tenho carregado sobre a minha vida. Porque eu sei a verdade e não pratico a verdade. Antigamente a palavra do homem, ela tinha muito poder. Ela tinha poder de fechar acordos, ela tinha poder de vender, se comprava, se vendia através da palavra. Não precisava de documentos, não precisavam de assinaturas. A palavra antigamente ela valia muito, só a palavra, um aperto de mão já valia. Só que hoje não funciona mais assim. Hoje você precisa comprovar aquilo que você está falando, você precisa testificar aquilo que você está falando. Então hoje no nosso mundo terreno, no nosso mundo natural, não funciona mais apenas a nossa palavra para fazer qualquer coisa no âmbito comum aí fora, de negociar qualquer coisa que seja. Só que no reino espiritual é totalmente diferente. A palavra de Deus ela é poderosa por si só. A palavra de Deus ela é fiel e a palavra de Deus ela basta para nós. Deus não precisa provar nada para nos mostrar que a palavra dele é a verdade. Porque isso já foi provado lá atrás na cruz do Calvário. Amém? Você crê nisso? Você viu Jesus ser crucificado? Você não viu. Mas Jesus foi crucificado e você crê nisso. Então isso já é um grande passo para que a palavra comece a agir no seu coração. E Deus ele nos deu um fundamento através dessa palavra. Deus nos fundamentou nele, Deus nos enraizou nele, como nós dissemos a semana passada a respeito de Salmo 1. Nós fomos plantados junto à corrente de águas, ou seja, a água da palavra, que é Jesus, nós estamos plantados ali, nós estamos enraizados, nós vamos produzir frutos no tempo certo, as nossas folhas não vão cair. Então nós estamos fundamentados nessa palavra, nós estamos enraizados nessa palavra que é a verdade de Deus. Deus é soberano, assim como a palavra de Deus é soberana. Soberano quer dizer que exerce poder e autoridade supremos. Ou seja, quando Deus fala, se Deus decretou, vai acontecer. Se Deus falou, virou lei. Deus não volta atrás na sua palavra. Por isso Deus não fala qualquer coisa, porque se Deus falar, ele cumpre. Se Deus estabelecer, vai acontecer. Porque ele está preso sobre a sua palavra, que é soberana, tanto quanto ele é soberano. Todo o poder vem dele, toda a autoridade vem dele, toda a supremacia desse poder vem dele e da sua palavra. Então quando nós oramos e falamos, Senhor, eu preciso tanto que o Senhor fale comigo. Quantas vezes nós dizemos assim para Deus? Eu preciso que o Senhor fale comigo, só uma palavra. Senhor, fale ao meu coração, revele a tua palavra ao meu coração. E Deus fica em silêncio, sabe por quê? Porque se Deus der uma palavra para você, ele vai ter que cumprir essa palavra que ele falou. Porque um dos atributos de Deus é fidelidade. Deus é fiel.
E se a Bíblia diz que Deus é fiel, então Ele é. Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus é suprema. E essa é uma verdade da palavra. De que Deus é um Deus fiel. Ele é fiel em tudo que Ele diz. Ele é fiel em tudo que Ele faz. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele promete para nós. Você pode dizer amém, aleluia. Atrai a presença do Senhor a este lugar. Amém? Eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Eu creio que esse tempo, e eu tenho dito, acho que as pessoas às vezes que não entendem muito, acham que a gente é meio louco, né? Mas eu acredito com todo o meu coração, porque a palavra de Deus tem movido dentro de mim, que nesse tempo agora os céus vão se manifestar na terra através das nossas vidas. Você sabe o que é o céu se manifestar na terra? É tudo o que acontece lá acontecer aqui conosco. Porque ou nós somos carnais ou nós somos espirituais. E se nós somos um povo espiritual, nós vamos viver as coisas espirituais dos céus. Agora, se nós somos carnais, nós vamos viver aquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Então, se nós somos espirituais, e Deus tem movido o meu coração nesse tempo, e eu tenho aprendido a ouvir os impulsos do Espírito Santo, a obedecer os impulsos do Espírito Santo, eu tenho dito, Senhor, eu acredito, se o Senhor tem movido o meu coração, de que nesse tempo os céus vão se manifestar na terra, eu acredito porque o Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. Eu creio nisso. E eu quero muito que você creia também. Eu quero que você viva não só os milagres de Deus, mas eu quero que você viva a presença de Deus real em nós e através de nós. Em tudo aquilo que nós temos sonhado, pensado, em tudo aquilo que nós temos orado. A Bíblia ela é absoluta, ela é fiel em tudo que ela fala. A Bíblia ela é completa. 2 Timóteo, no capítulo 3, às vezes as pessoas questionam assim, mas tem certeza que o que está escrito aqui nessa palavra foi Deus que escreveu? Não, não foi Deus que escreveu. O que está escrito nessa palavra, Deus deu a homens. Deus inspirou, através do seu Espírito Santo, ao coração dos homens, e eles escreveram essa palavra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, ela foi inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus foi inspirada por Deus e é uma palavra perfeita. Essa palavra, ela é transcrita através dos tempos. Os escribas que eram conhecidos, né, aqueles homens que transcreviam a palavra com as suas mãos, com seus punhos, hoje não. Hoje vai para uma gráfica e pode-se fazer milhares e milhares de cópias da palavra de Deus, da Bíblia. Mas talvez você pense assim, tá, mas esses eram homens comuns que transcreviam a palavra de Deus. E se esses homens, por acaso, erraram em transcrever essa palavra? E se por acaso eles deixaram de escrever alguma coisa ou se acrescentaram alguma coisa nessa palavra? Eu quero dizer para você que eu acredito com todo o meu coração que a Bíblia ela é completa e ela é infalível. E que aquilo que está na palavra de Deus, se eles erraram, não sei, se eles acrescentaram, não sei, se eles diminuíram alguma coisa nessa palavra, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que o que está escrito aqui é o suficiente para que eu mude a minha vida. O que está escrito na palavra de Deus é o suficiente para que eu me converta ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu não preciso que mais nada seja acrescentado a essa palavra que está escrita aqui, para que eu realmente queira servir ao Senhor, para que eu realmente ame o Senhor com todo o meu coração, para que eu queira estar na presença dEle, para que eu anseie em buscar a presença dEle. O que está escrito na palavra de Deus, a verdade de Deus, que é absoluta, que não falha, que não erra, que não muda, é o suficiente para transformar as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas através da palavra e sustenta todas as coisas através dessa palavra de poder. Quando nós olhamos o mar, nós vemos que é tão impressionante. Jó fala sobre isso. Como que pode? A onda vem até a beirada da praia e ela volta e vem e volta. Aí você olha, quem colocou o limite no mar? Por que o mar ele não ultrapassa aquele limite da areia da praia? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Você já pensou por que as estrelas, a lua, o sol, o próprio céu não caem sobre as nossas cabeças? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ter criado todas as coisas pela sua palavra, Ele consegue sustentar pelo seu poder todas as coisas. Aí quando você olha para você, o nosso corpo humano tão perfeito, que trabalha em perfeita harmonia, o nosso coração que trabalha no compasso certo, no ritmo certo, a nossa respiração que trabalha no ritmo certo, Deus fez todas essas coisas. Deus sustenta você, Deus sustenta a sua família pela palavra do seu poder, porque um dia a palavra foi decretada lá atrás e Deus queria que você nascesse. Deus queria que você estivesse aqui. Deus tem um plano no seu coração. Deus tem um propósito no seu coração. Nós falamos sobre propósito original, sobre propósito principal. Se você perdeu, aguarde o livro em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém? Deus tem um plano sobre as nossas vidas, queridos. Por isso Ele tem nos sustentado. Por isso Ele tem sustentado todo esse universo pela palavra do seu poder. Por isso todas as coisas continuam em ordem como estão. Lá em Colossenses, no capítulo 1, não precisa abrir a sua Bíblia. No versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Hebreus no capítulo 1 diz: Jesus, a quem Deus instituiu o herdeiro de tudo, por quem, através de Jesus Cristo, que é a palavra, fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Por isso o texto que nós lemos agora de Gênesis no capítulo 2, quando Deus disse, usando a sua palavra de poder, façamos o homem. Deus, Ele liberou uma palavra. Deus, Ele liberou uma ordem, façamos o homem. E Gênesis 2:7, que é o texto que nós lemos: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, a palavra que Deus liberou lá atrás, façamos o homem, essa palavra ela gerou o poder de criar, porque Deus fez o homem do pó da terra. E o versículo continua: e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa palavra que gerou o poder de criar, ela moveu o Espírito, e o Espírito trouxe vida, e o homem se tornou alma vivente. Você entende isso? A essa palavra que tinha sido liberada lá atrás, façamos o homem, ela gerou o poder de criar. E através do poder de criar, o Espírito foi movido, ele se moveu e ele gerou vida. Lembra que nós falamos a semana passada? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Espírito de Deus esperava que a palavra fosse liberada. Quando a palavra de Deus foi liberada, o Espírito começou a trazer vida. Quando Deus disse, haja, começou a acontecer. Começou a vir à tona, começou a ser criado vida, porque o Espírito e a palavra cooperam, eles trabalham juntos. Então, quando Deus disse, façamos o homem, essa palavra de poder foi liberada. Toda palavra de Deus que é liberada, ela gera o poder de criar algo em nós. Eu vou falar de novo, de repente você não entendeu. Porque você está aqui nessa noite, essa palavra veio dos céus para você. Você está ouvindo essa palavra e eu quero que você receba essa palavra no seu coração e que essa palavra permaneça aí. Toda palavra de Deus que é liberada, ela gera o poder de criar algo em nós. Amém? A palavra de Deus vai criar algo dentro de você, algo perfeito, algo sobrenatural. Porque esse poder que é gerado através da palavra, o sobrenatural de Deus, ele vai começar a se manifestar. E o Espírito de Deus, ele vai começar a se mover e vai trazer vida sobre a sua vida. Mas o Espírito de Deus, ele está esperando que nós alinhemos a nossa vida à palavra de Deus. Que nós alinhemos a nossa vida à vida de Deus. Porque Deus liberou a palavra, assim como ele está liberando sobre a sua vida nessa noite. E está gerando esse poder de criar algo dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa vida.
Tem algo adormecido dentro de você que precisa de uma palavra. E quando essa palavra é liberada, se você estiver alinhado à vontade de Deus, o Espírito vai se mover e vai gerar vida em você. E vida abundante. Você lembra de Maria? Maria recebeu uma palavra e quando ela disse sim ao que o anjo disse para ela, o Espírito moveu dentro dela e algo sobrenatural aconteceu. O que nasceu de Maria? O Salvador, Jesus Cristo. E nós fomos alcançados por causa dessa palavra de poder que foi liberada sobre a vida de Maria e ela disse sim. E começou a gerar a virtude e o poder de Deus através da vida dela. O Espírito Santo quer trazer vida à sua vida. Eu não tenho mais expectativas, eu não tenho mais planos para mim, logo para mim. Não, mas eu não consigo, eu não posso. Eu quero te garantir que eu falo isso todos os dias para o Senhor. Senhor, logo eu, não tem como ser outra pessoa. E todos os grandes homens de Deus falaram isso. E o Espírito liberou a palavra, só que tem uma diferença. Eles aceitaram essa palavra de Deus que foi liberada. E o Espírito trouxe vida. E eles fizeram um arraso na história. Eles transformaram a história. E eu quero dizer para você que quando você é usado para transformar a história, Deus vai transformar a sua família. Vai começar com você e com a sua casa e depois na vida das pessoas que estão à sua volta. Então se coloque e receba e aceite essa palavra de poder que está sendo liberada nesse tempo sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele quer trazer vida à sua vida, ele está pairando aí. Ele está pairando sobre nós e ele quer que você aceite essa palavra de poder que foi liberada sobre você. Deus tem falado tanto ao meu coração, não só das expectativas, daquilo que o Espírito Santo tem colocado. Nós temos falado a respeito do juízo de Deus. Na verdade, Deus tem me incomodado a falar a respeito do juízo de Deus. Não é hoje. Porque antes que Deus fale, Deus moe a gente. Deus lança a gente no chão e começa a tratar com o nosso coração para que depois a gente possa passar para a igreja. Mas eu quero te dar uma oportunidade, assim como Deus me deu uma oportunidade, tem me dado oportunidades, porque Ele é o Deus de oportunidades. Conserte a sua vida. Mude. Não espere que o juízo venha para que você se posicione, mas se posicione agora, porque a palavra de Deus já foi liberada sobre a sua vida. O Espírito já está esperando para mover e gerar vida sobre você, mas você continua da mesma forma que você está. Por favor, mude de vida. Creia de fato que Deus vai fazer, não porque nós merecemos, mas porque Ele quer fazer, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque a sua palavra é soberana sobre nós. Diga nessa noite, eu queria que você repetisse: a palavra gera poder, e esse poder move o Espírito, e o Espírito libera a vida. Vamos dizer de novo: a palavra gera poder, e esse poder move o Espírito, e o Espírito libera a vida. Em nome de Jesus. Através da palavra e do Espírito foram criadas todas as coisas. Tudo que nós vemos, tudo que nós não vemos, tudo que nós imaginamos e não imaginamos. Deus criou todas as coisas através da sua palavra e do seu Espírito. Você acha que você é maior do que tudo que Deus criou? Deus pode fazer muito mais na sua vida. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Por isso Ele está sacudindo você nessa noite. Você pode ter certeza disso. O Espírito sempre espera a palavra ser liberada para Ele começar a agir em nós. O Espírito e a palavra obedecem à ordem de Deus. Existe uma ordem no céu. Existe um plano perfeito. Não plano B, porque Deus não tem plano B. Ele tem um plano A, porque Ele sabe que vai dar certo. Então o Espírito e a palavra, eles esperam uma ordem de Deus para se mover sobre as nossas vidas e trazer vida e vida abundante. Quando Deus fala através da sua palavra, quando Deus fala conosco, Ele cumpre, porque Deus é fiel. Um dos atributos de Deus é fidelidade, é ser fiel no que Ele faz, no que Ele diz. E se Deus falou, foi estabelecido. Se Deus falou, vai acontecer nas nossas vidas. Agora, se Deus não disse, Ele não se compromete. Se Deus não disse, Ele não se responsabiliza em fazer. Por isso eu vou te dar um conselho: cuidado com revelação. Você tem revelação suficiente na palavra de Deus.
Se a revelação que você procura não está baseada, alinhada com a palavra, você vai acreditar a sua vida inteira em uma palavra que Deus não deu. E você vai fundamentar a sua vida nessa palavra e você vai se frustrar e vai culpar Deus. Agora, se Deus prometeu para você, você pode ter certeza que Ele se responsabiliza em cumprir tudo aquilo que Ele promete a nós. Deus libera a sua palavra e nós também precisamos liberar a nossa palavra. Mas mesmo que nós liberemos palavras proféticas, nós temos sido proféticos. Mesmo que a gente não seja profeta, não tenha o dom de profeta, nós temos sido proféticos. Quando nós oramos, nós somos proféticos. Nós liberamos palavras proféticas sobre os nossos filhos. Nós liberamos palavras proféticas sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa, sobre tantas coisas. Então nós somos pessoas proféticas. Então quando nós liberamos a nossa palavra, essa palavra ela tem que ter ordem. Essa palavra ela tem que estar alinhada a essa vontade de Deus. Então toda palavra que nós liberamos crendo que o Espírito vai trazer vida a essa palavra. Mas eu não posso simplesmente liberar uma palavra e acreditar que vai acontecer. Eu tenho que crer que essa palavra está alinhada à vontade soberana de Deus, para que de fato ela aconteça. Ah, mas eu disse e Deus não fez. Tantas coisas eu tenho orado e Deus não fez. Então você precisa buscar entendimento e conhecimento para saber se a palavra que você tem liberado, ela está alinhada àquilo que Deus quer para você. É o que Deus quer, não é o que eu quero. São os planos dele, não são os meus planos. É a palavra dele, não é a minha palavra. A minha palavra tem que estar de acordo com a palavra dele, não o contrário. Não eu querer que Deus se adeque àquilo que eu quero. Não, eu tenho que me adequar ao que Deus quer. Eu tenho que estar fazendo a vontade dele, não ele fazendo a minha vontade. Entenda isso, pelo amor de Deus. Deus nos ama demais. Deus ama você demais. Eu já disse isso. Deus me ama tanto, mas tanto, que Ele permitiu que eu passasse por tantas situações e estivesse aqui hoje por causa do amor e da misericórdia dEle. Você só está aqui hoje respirando bem, está vivo, porque Deus te ama demais. Amém, queridos? Você crê nisso? Então eu preciso liberar a palavra que Deus quer, não a palavra que eu quero que Deus faça na minha vida. Quando nós vemos um texto que fala a respeito de Jesus, Jesus também liberou uma palavra. E a palavra que Jesus liberou foi a única palavra em toda a história que Deus não ouviu. Deus não atendeu a palavra do seu próprio filho. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus não estava alinhada com a palavra de Deus. A vontade de Jesus não estava alinhada com a vontade de Deus. Então Deus não atendeu a vontade de Jesus. Os céus não responderam à vontade de Jesus. Os céus não responderam aquilo que Jesus, o Filho de Deus que veio a essa terra morrer por nós, os céus não respondeu. Deus não respondeu. Deus não ouviu a palavra dele. Sim, ele ouviu Jesus orar. Ele ouviu essa palavra ser proferida. Mas Deus não atendeu a vontade de Jesus, porque a vontade de Cristo não estava alinhada com a vontade de Deus. Se Deus não ouviu a Cristo, que não estava alinhado com a vontade dele, imagina nós. Por isso nós precisamos, Senhor, é a sua vontade, precisamos buscar essas coisas. Deus não atendeu porque era o que Jesus queria, não era o que o Pai queria, não era o que Deus queria, era a vontade de Cristo, não era a vontade de Deus. Mas como assim? Como essas coisas podem acontecer logo com Jesus? Então, o que será de nós? Se aconteceu com Jesus, que é Deus, o que vai ser de nós? Deus não atendeu Jesus em uma palavra que Jesus liberou. Eu quero que você caminhe comigo agora em direção ao Getsemane, que foi uma palavra justamente no Getsemane que Jesus liberou para que o Pai o atendesse. Getsemane quer dizer pequeno jardim, ou lugar de prensar azeite. O Getsemane, ou Jardim das Oliveiras, ficava fora dos muros de Jerusalém. E Jesus, depois de ceiar com seus discípulos, de tomar a sua última ceia, Jesus ele pega os seus discípulos, já sabendo quem ia traí-lo, já sabendo de toda a trama que iria acontecer. Jesus estava a um passo da crucificação.
Ele estava passando um dos piores momentos da sua vida antes da crucificação. Jesus termina a ceia, ele pega os seus discípulos, vai para o monte, para o Getsemane orar. E dali ele se separa um pouco mais e leva consigo Pedro, Tiago e João. E Jesus começa a sentir a agonia da morte. Ele começa a sentir o peso da crucificação que viria logo a seguir. E a Bíblia diz que Jesus entra em profunda agonia. Ele entra numa tristeza tão grande, uma angústia tão grande, uma tristeza tão grande que você não consegue imaginar. Você já passou por uma tristeza tão terrível que parece que o seu coração vai rasgar? Geralmente acontece quando a gente perde alguém da nossa casa. Quando nós perdemos alguém que nós amamos demais. A impressão que dá que as suas forças se foram. A impressão que dá que o seu coração rasgou e que não vai ter mais jeito para você. Não tem outra saída para você. A Bíblia diz e vai mais além. E essa Bíblia que é a verdade. Fala que Jesus, em oração, ele começa a suar gotas de sangue. De tanta aflição que Jesus sente por causa do peso da morte. Porque ele sabia que ele estava a alguns passos da crucificação. Então Jesus sente essa angústia tão grande dentro dele, tão terrível que nós não conseguimos imaginar. Por mais que a gente descreva, por mais que a gente fale, nós não conseguimos, nós nos colocamos na cena, nós tentamos imaginar mais ou menos, mas saber como é, nós nunca vamos saber. Sabe por quê? Todo o peso, toda a dor, toda a aflição que era sobre nós, estava sobre ele. Então ele sente essa angústia e começa a suar gotas de sangue. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar Jesus prostrado no chão, com a cara na terra e orando ao Senhor? E não era por acaso que ele estava no lugar de prensar azeite, e ele orando ao Pai, e ele falando com o Pai. Então o texto descreve assim, que Jesus fala: Pai, todas as coisas são possíveis. Sabe aquela oração quando você está no desespero, você enfeita ela bem e tenta agradar o coração de Deus, e você tenta se sentir o mais íntimo possível para que Deus te atenda? E Jesus fala assim: Abba. Abba quer dizer paizinho. Paizinho, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Mas Deus não responde. Os céus não respondem. Deus fica em silêncio. E por 2 vezes Jesus faz de novo essa oração, mas ele não tem resposta. Deus não podia responder a Jesus porque não era vontade de Deus, era vontade de Cristo. Pai, passa de mim esse cálice. Deus não podia responder porque se ele respondesse, ele teria que cumprir a sua palavra. E Jesus entende o silêncio de Deus. Então Jesus faz o que nós precisamos fazer. Quando nós oramos ao Senhor e nós queremos uma resposta, e Deus geralmente não fala nada e vem o silêncio, nós precisamos fazer essa outra parte da oração que Jesus fez, porque ele entendeu esse silêncio de Deus. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres para mim. Que não seja a minha palavra liberada, mas que seja a tua palavra liberada sobre a minha vida. Que não seja o que eu quero fazer, mas que seja o que o Senhor quer fazer. Imagina se Deus ouvisse Jesus, se Deus atendesse esse clamor, se Deus falasse: não, é meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele quer que eu o livre disso, que eu o livre da crucificação. Ele quer que eu passe dele esse cálice. Eu posso fazer isso, eu tenho poder, mas eu não posso fazer por causa da palavra. Eu sou soberano e a palavra é soberana. Eu disse, então eu não posso fazer. Sabe por quê? Lá no livro de Isaías, eu não vou ler o texto que nós acabamos de ler, falar a respeito do Getsemane. Eu coloquei para ler, mas não tem necessidade. Lá no livro de Isaías, Deus já tinha escrito, ou escrevido, é escrito, a respeito de Jesus. Ele não pode voltar atrás da palavra dele, porque ele é fiel. Jesus tinha que passar por tudo aquilo, porque os profetas já tinham anunciado essas coisas. A palavra de Deus é um decreto, é lei, e essa palavra já tinha se tornado lei. Mesmo sendo pai, mesmo amando, ele não podia voltar mais atrás naquilo que ele determinou na vida de Jesus. Ele tinha que sofrer, ele tinha que passar pela crucificação, para que eu e você hoje tivéssemos salvação nele. Amém? Essa palavra vai transformar a sua vida, queridos. Precisa transformar as nossas vidas. Então, lá no livro do profeta Isaías, estava escrito, aliás, está escrito, que nós lemos até hoje: ele levou sobre si. Como Deus poderia mudar essa palavra?
como que Deus poderia responder a um pedido do filho naquela situação. Jesus queria que ele passasse dele aquele cálice, aquele momento, mas ele não podia atendê-lo. Ele teve que ficar em silêncio e não responder, porque se ele responde, ele tinha que voltar atrás, e Deus não volta atrás na sua palavra. Versículo 4 do capítulo 53 do livro do profeta Isaías diz assim: verdadeiramente é verdade absoluta, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as dores Jesus levou sobre si. Ou seja, toda a condenação que estava sobre nós, ele levou sobre si. Antes mesmo que ele passasse pela crucificação, já estava sobre ele. Ele levou a nossa dor. Você entende isso? O nosso pecado. Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Toda miséria ele levou sobre si. Toda angústia ele levou sobre si. Porque Deus é fiel, ele é soberano. Por isso, quando Jesus está ali no Getsemane, suando gotas de sangue, Deus teve que ficar em silêncio. Imagina nós com nossos filhos, às vezes nós não podemos dar respostas que nós queremos. Nós temos que ficar em silêncio, e dói em nós. Imagina o coração de Deus. Tudo que nós fizermos para estar na presença dEle, para servir ao Senhor, para fazer a vontade dEle, nunca será suficiente para chegar perto daquilo que Deus fez por nós, que foi entregar o seu Filho. Que foi não atender a vontade do seu Filho. Ele atendeu a nossa vontade, ele não atendeu a vontade de Jesus. Porque ele já enxergava um povo que precisava de salvação, que precisava de redenção, um povo que precisava voltar à cruz e ser resgatado de todo o seu pecado. Por isso a Bíblia já dizia lá atrás, a palavra já dizia, ele levou sobre si. Essa palavra foi liberada antes que Jesus viesse a esse mundo. Essa palavra foi liberada quando Jesus ainda estava nos céus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa palavra já tinha sido liberada. Deus não volta atrás na sua palavra, porque Ele é fiel em cumprir. Deus é fiel em cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas. Por isso não depende mais de Deus. Aquilo que você quer que Deus faça não depende mais dele, depende de você. Depende da decisão que você vai tomar. Porque ele já levou sobre si. Ele já cumpriu tudo na cruz do Calvário. A nossa condenação foi sobre ele, o nosso pecado foi sobre ele, tudo ele levou sobre si. Essa palavra já foi liberada sobre nós. Antes que você existisse, essa palavra já foi liberada sobre nós. Por isso o Espírito Santo de Deus, ele está se movendo. Ele está se movendo sob essa palavra que foi liberada. Porque ele quer trazer vida. Ele quer que a sua palavra hoje se alinhe com a palavra de Deus, esteja na mesma linha, para que ele gere vida à sua vida, para que ele traga vida à sua vida. Por isso, nós precisamos estar em concordância com Deus. Nós precisamos concordar com o que Deus quer. Nós precisamos querer o que Deus quer. Essa palavra que foi liberada gerou em nós o poder de criar. Quando Deus disse façamos, a palavra de Deus já tinha sido liberada e gerado o poder de criar. E ele criou o homem do pó da terra. Quando Deus diz façamos, eu tenho que me dispor a fazer aquilo que ele quer. Aí eu estou alinhada com a vontade dele. Aí eu estou alinhada com a palavra dele. E o Espírito de Deus vai começar a trazer vida sobre nós. Se você entender isso, querido, você já vai atrair os céus para a sua vida. Se você entender essa palavra, você pode ter certeza que tudo que você tem orado, que é de fato a vontade de Deus, vai se concretizar e se cumprir na sua vida. Jesus certa vez disse aos discípulos: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder dizer a este monte: saia daqui e se transporte para o mar. Você já pensou que tremendo isso? Que poderoso, que palavra poderosa.
Se você tiver fé, você vai poder dizer a esse monte: se transporte aqui e se lance no mar. Dizer não é pedir, é decretar, é ordenar. Você pode ordenar ao monte, mas você não pode ordenar a Deus. Mas você pode ordenar ao monte, você pode ordenar ao seu problema, você pode ordenar e dizer: eu ordeno em nome de Jesus. Você tem o poder da palavra liberada que gera o poder de criar sobre a sua vida. Então você pode ordenar aos problemas, às situações. Não a Deus. A Deus nós pedimos, nós oramos, nós cantamos, nós adoramos. Mas você tem poder de ordenar. E se eu acreditar de fato que essa palavra é a verdade de Deus, qualquer coisa que eu ordenar que está alinhada à vontade dele vai acontecer. Na minha vida é a palavra, é a verdade. Eu não estou inventando para te dar ânimo, para te dar alegria, para você dizer: eu vou entrar o ano novo diferente, porque eu posso. Eu não estou dizendo por causa disso, eu estou dizendo porque a palavra garante isso. E se Deus disse, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então Deus disse que você pode ordenar a qualquer coisa, desde que você acredite nessa palavra e que você esteja alinhado à vontade dele. E o poder dessa palavra vai mover o Espírito, que vai trazer um milagre sobre a sua vida. O propósito do Espírito de Deus é trazer vida a nós. Quando Deus deu a ordem, a palavra foi liberada e o Espírito agiu. Façamos o homem. E Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Deus dá a ordem, a palavra é liberada e o Espírito move, trazendo vida. Quando Deus disse: façamos. Ezequiel, para exemplificar melhor, para que você entenda melhor, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 10, diz assim: Ezequiel falando: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagina a cena. O Espírito de Deus pega Ezequiel e leva ele para um vale que está cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos, ou seja, não estava seco, estava muito seco. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus perguntando a Ezequiel, e ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, ou seja, libera a palavra sobre esses ossos. Deus deu a ordem e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus libera essa palavra e faz com que Ezequiel libere também a palavra. Versículo 5: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Deus falando com Ezequiel, fala desse jeito: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel começa a declarar a palavra em concordância com aquilo que Deus disse. Versículo 7: então profetizei como se me deu ordem. Assim como Deus falou, eu profetizei. Ezequiel dizendo: e houve um ruído quando eu profetizava, quando eu falava, quando eu estava em concordância com o que Deus queria que eu fizesse. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada osso ao seu osso. A palavra começou a liberar poder de criar. Os ossos começaram a se juntar por causa da palavra que foi liberada através de Deus para Ezequiel, e Ezequiel liberou essa palavra. Então a palavra liberou o poder de criar e os ossos começaram a se juntar. Lembra que era um vale cheio de ossos secos? Secos não, sequíssimos. E ele libera a palavra e os ossos começaram a se juntar. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, o milagre acontecendo por cima deles, mas não havia neles espírito. Eles estavam formados, o corpo humano formado, os ossos se juntaram, carne, pele, nervos, tudo no lugar,
mas o Espírito ainda não tinha soprado vida sobre eles. A palavra gerou o poder de criar. A palavra que foi liberada gerou o poder deles se transformarem, mas eles continuaram mortos, até que o Espírito foi soprado sobre eles, e o Espírito que é soprado começou a gerar vida. Versículo 9 fala assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, diga, ordene, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E eu falei, e eu profetizei como Deus me ordenou que eu fizesse. Ezequiel dizendo, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, e se tornaram um grande exército. Amém? Que tremendo isso! A palavra foi liberada, Deus te deu a palavra, Deus te deu o poder de criar através da palavra. Você precisa liberar a palavra. O Espírito só está esperando quando você liberar a palavra, Ele vai soprar vida em tudo aquilo que você liberar, a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A palavra que gera poder, que move o Espírito, que traz vida, uma concordância nos céus. E precisa ter uma concordância na terra. Aquilo que eu ligar aqui vai ser ligado nos céus. Mas se eu desligar aqui, vai ser desligado nos céus. Nós temos poder de ligar e desligar, porque nós temos o poder da palavra em nós e através de nós. Ezequiel disse ao Espírito, assopra sobre esses ossos para que vivam. E eles viveram. Assim como Deus assoprou sobre o homem, quando ele fez o homem, quando o homem estava deitado ali. Assim como aquele exército de ossos secos, ele estava deitado ali. Um barro, um boneco feito de barro, mas eu acredito que já tinha virado a carne, os nervos, a pele, sobre aqueles ossos, sobre aquele barro. E quando Deus soprou a sua própria vida na vida do homem, Deus sopra sobre ele, Deus se inclina sobre aquele homem e sopra a vida de Deus na vida do homem. É tremendo demais. A vida de Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, a vida de Deus dentro do homem, fazendo parte agora, sendo um só com o homem. O Espírito trouxe vida porque a palavra tinha sido liberada em concordância com o que Deus queria. E quando teve esse encontro, o barro, o corpo, com o sopro de Deus, com o ruach de Deus, que quer dizer espírito em grego, o homem se tornou alma vivente. E ele passou a ter consciência de quem ele era. Adão passou a ter consciência de quem ele era. Adão passou a ter consciência do ambiente em que ele vivia. O homem se tornou alma vivente por causa do sopro de vida de Deus que estava dentro do homem, assim como está em nós. A vida de Deus faz parte da nossa vida. Adão tinha consciência de quem ele era, Adão era. Mas ele não tinha consciência de quem Deus era, não na totalidade. Porque Adão conhecia as mãos de Deus. Adão sabia dos atos de Deus. Adão sabia das obras de Deus, do poder de Deus, da criação de Deus. Ele viu todas as coisas, tudo que Deus fez. Adão tinha consciência das mãos de Deus, mas ele não conhecia a mente de Deus. Ele não tinha consciência de quem Deus era. A mente de Deus fala sobre a sua sabedoria. A mente de Deus fala do conhecimento dele, do conhecimento de Deus. A mente de Deus fala de quem Deus é. As suas mãos falam das suas obras, mas a mente de Deus fala de quem Deus é. Quem conhece só as mãos de Deus, só os atos de Deus, só os milagres de Deus, não desenvolve um relacionamento de intimidade com Deus. Mas quando eu conheço a mente de Deus, eu vivo uma vida de intimidade, de relacionamento, de intimidade com Ele. Lembra de Moisés no deserto? Moisés conhecia a mente de Deus. Tudo que Deus queria falar, ele falava com Moisés, porque Moisés conhecia a mente de Deus. Mas o povo conhecia as mãos de Deus, e a única coisa que eles podiam ter acesso era dos atos de Deus, dos milagres de Deus. Mas Moisés tinha uma relação de intimidade com Deus. Para nós fecharmos e para ministrarmos sobre a sua vida, para que o Espírito traga vida a essa palavra que foi ministrada ao seu coração. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 33 ao 36, diz assim: eu acredito que essa é sabe aquele momento de inspiração, que o Espírito de Deus vem em você.
e você ora de uma forma que você nunca orou, você canta de uma forma que você nunca cantou. Esse foi o momento de Paulo. De todas as cartas, de todas as epístolas que Paulo escreveu, eu acredito que o livro de Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, foi assim a chave, o ouro, a revelação da intimidade que Paulo tinha com Deus. Isso é conhecimento da mente de Deus. E ele escreve assim: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Só quem tem intimidade com Deus, que conhece a mente de Deus, não só as suas mãos. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos as mãos de Deus, porque Deus já fez um milagre na sua vida algum dia e ainda tem feito milagres. Mas nós precisamos conhecer a mente de Deus, e nós só podemos conhecer a mente de Deus se for através do seu Espírito. A palavra sem o Espírito, ela não vai gerar vida. A palavra precisa do Espírito para que seja gerado vida. Que você possa nesse tempo conhecer a mente de Deus, porque a palavra já foi liberada a nós. Aleluia.